Quando você pensa em profissionais de comunicação, vem à cabeça jornalistas, youtubers, apresentadores de TV? Mas eu vou te contar que tem muito mais gente, viu? Já ouviu falar em agências de comunicação? Juntas no Brasil, elas faturam por ano cerca de 5 bilhões de reais. Vem comigo. Eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, programa da FGV Comunicação Rio. Eu recebo hoje o Fábio Santos, que é presidente da Abracom, a Associação Brasileira das Agências de Comunicação. Fábio, bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, falar sobre o nosso mercado, falar sobre a nossa profissão, o nosso trabalho. Fábio, a gente costuma começar esse papo quebrando o gelo. Vamos lá, uma história divertida ou insólita dos teus tempos de repórter, porque eu fiz o dever de casa e sei que houve esse tempo. Houve sim. Olha, uma história divertida. Campanha política. Eu cobri a campanha de 1994, a presidência da República, e eu cobria em São Paulo o PT. E aí a gente, naquela época, já começava a digitalização do nosso trabalho. Então, eu trabalhava para o Globo, para o jornal o Globo em São Paulo, e nós tínhamos o que a gente chamava de marmitinha, que era um pequeno computador que dava para escrever um pouco naquele computador que a gente ia enviar. Só que naquela época o envio era pelo telefone. Você tinha que achar um telefone fixo, desenrosquear o bocal e plugar dois cabos naqueles canais ali do telefone para poder transmitir. E foi um comício do Lula nos Cafundós de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo, e evidentemente foi um perrengue encontrar um telefone fixo por ali. Não havia orelhão na região. E eu saí batendo de porta em porta, pedindo, por favor, para usar o telefone, até que finalmente encontrei uma pessoa que me deixou entrar, acreditou em mim em primeiro lugar, porque é uma pessoa desconhecida batendo à noite em São Paulo, na periferia. Evidentemente, pouca gente acredita numa conversa de que é um repórter querendo transmitir sua matéria. E era uma senhorinha que depois me serviu bolo, café, e ficamos lá batendo papo, e era eleitora do Lula. Olha, e o barulhinho daquela internet de escada, não é? Pois é. Aquilo era um terror, porque demorava demais, mas enfim. Aquilo foi muito engraçado, na época, e muito tenso, né? Hoje já não existe mais nada disso, né? É muito mais fácil transmitir. Eu já tive que pedir, tinha que transmitir matéria também, pedir assim no guichê de uma companhia aérea, pelo amor de Deus, né? Uma tomada de telefone para plugar o computador, mas é isso, nossa, é como a gente viveu essa transição, né? Muito legal. Muita gente que está assistindo a nossa conversa não faz ideia do que a gente está falando, né? Pois é, do início da digitalização. Aí eu vou te explorar um pouquinho e pedir que você rapidamente conte a tua história profissional, desde os teus tempos de USP, você fez USP, né? Isso. Faculdade de Comunicação, de Jornalismo, até chegar à CDN. Hoje CDN eu conheci na época que se chamava Companhia de Notícias. Perfeito. Minha carreira é bastante tradicional. Eu comecei a trabalhar já com jornalismo na própria faculdade, trabalhei com jornais sindicais naquela época, depois eu fui assessor de imprensa de um sindicato dos metalúrgicos de Osasco, e dali eu pulei para a Folha de São Paulo, onde eu trabalhei de 89 a 93, começo de 94. Primeiro como repórter, depois trabalhando na agência Folhas, coordenando as sucursais pelo país, e depois como editor-chefe da Folha da Tarde, como um dos editores-chefes da Folha da Tarde. Na verdade, secretário de redação era como chamava na época. De lá eu saí, fui para o Globo, cobri a campanha de 94, a presidente pelo Globo. Fiquei um tempo ali, um ano e pouco no Globo, saí de lá, fui para a Prefeitura de Santos, onde eu fui diretor de comunicação, do Davi Capistrano, boa memória, já falecido. E daí eu comecei uma carreira um pouco errática, mudando assim de lugares, até que eu ingressei na redação da República, que era uma revista que havia ali no final dos anos 90, onde eu fiquei por 10 anos até o fim da revista. Trabalhando juntamente com o Reinaldo Azevedo, que hoje é esse influenciador da imprensa, né? Desse projeto com o Reinaldo, eu saí para fundar o Jornal Destaque, que foi o primeiro jornal gratuito distribuído em rua de grande circulação, onde eu fiquei até 2011.
quando eu finalmente saí do jornalismo e fui trabalhar justamente na CDN, atendendo primeiro contas do setor público. E fiquei na CDN de 2011 a 2016, quando eu saí para ser secretário de comunicação do prefeito João Dória, né, que havia ganho as eleições de 2016. E fiquei na prefeitura de 2017 até o final do ano de 2018. O João Dória tinha sido eleito governador e o Bruno Covas tinha assumido. E esse cargo de secretário é um cargo pessoal, né? Eu estive na prefeitura com o Bruno enquanto as eleições estavam ocorrendo, mas depois das eleições eu conversei com o Bruno e cedi a ele este posto para que ele pudesse nomear alguém do seu interesse. Fiquei fazendo alguns trabalhos entre o final de 18 e início de 19 até o início da pandemia, quando, por volta de julho, me procuraram para assumir a CDN, que estava passando por um momento complicado de troca de lideranças, e queriam uma pessoa como eu para liderar a empresa. E eu voltei para a CDN para ser o CEO. E aí você vai explicar, aproveitando, o que faz a CDN, quer dizer, o que faz uma agência de comunicação, porque muita gente que está acompanhando aqui o nosso papo não tem ideia. Claro. O que faz uma agência de comunicação? Olha, as agências de comunicação começaram primeiro, né, lá nos comecinho dos anos 80, como assessorias de imprensa, né, bem tradicionais, ou seja, o nosso trabalho era principalmente lidar com o relacionamento entre os nossos clientes e a imprensa, né? Basicamente era isso. Então, evidentemente, com a evolução da comunicação nesses últimos 30 anos, em especial nos últimos 20 anos, depois do início da internet 2.0, dos blogs, das redes sociais, dos iPhones e smartphones, tudo isso mudou demais, né? E o papel das agências de comunicação, portanto, também mudou. Sim, imprensa continua sendo um trabalho importante para a gente, relevante, mas não só. Hoje eu digo que as agências de comunicação são responsáveis por prover aos seus clientes serviço de relacionamento. O que nós fazemos é produção de conteúdo e relacionamento. E usar esta produção de conteúdo para potencializar os relacionamentos dos nossos clientes. E com quem eles se relacionam? A gente trabalha no relacionamento com qualquer tipo de público e onde quer que esse público esteja. Então, imprensa é um dos públicos com os quais a gente mantém esse relacionamento, mas não só. Tem os próprios funcionários das empresas, por meio da comunicação interna, a gente faz isso. Aliás, hoje, a mistura de redes sociais e comunicação interna já é bastante intensa, ou seja, o que você publica no LinkedIn também é comunicação interna, o que sai nas suas redes sociais também é comunicação interna. A gente lida com comunidades, a gente faz o relacionamento dos nossos clientes com os públicos das comunidades que são impactadas pelos seus negócios. A gente ajuda eles a se relacionar com os governos, seja por meio da produção de conteúdo, seja por meio, propriamente dito, do relacionamento governamental. Se relacionar nas redes sociais com seus públicos consumidores, com seus reguladores. Então, um trabalho de rede social que é também marketing digital, mas que vai além, que entende as redes sociais como uma plataforma para você fazer public relations. A gente faz o relacionamento entre empresas, ou seja, somos efetivamente um serviço de relacionamento para os nossos clientes. E a gente acredita que no mundo de hoje, em que ninguém fala sozinho, em que tudo que você fala tem resposta, em que há sempre alguém para criticar ou para elogiar o que você está fazendo como empresa, esse relacionamento se tornou, digamos assim, espalhado por todos os ambientes da atuação de uma empresa. E esse profissional tem que ter uma visão muito holística, né? Com certeza. Eu costumo dizer que a gente estava conversando antes do início do podcast, você estava mencionando aqui, o profissional de relações públicas ou de PR, como eu prefiro dizer, porque eu prefiro essa visão mais americana, porque nos Estados Unidos não houve essa separação, assessoria de imprensa e o resto da comunicação, e eles tratam tudo como PR, Public Relations, e no Brasil tem essa confusão entre relações públicas, que é uma carreira diferente do jornalismo, você tem que ter o CONREP, essas coisas de país muito cartorial, né? Mas, basicamente, o profissional de PR, o profissional das agências de comunicação tem que ser, como você disse lá fora, uma espécie de superego das empresas. Eu costumo também dizer, uma imagem que, eu disse, não é minha, é da Pamela Vaiano, nós somos
a visão de helicóptero. A gente é aquele profissional que tem a capacidade de olhar para fora da empresa e ver como as atitudes, os comportamentos, os processos, os serviços e produtos daquela empresa impactam as diversas comunidades com as quais ela tem que se relacionar e trazer esta visão para o processo decisório. Então, a gente também tem um papel de consultor, né? Eu digo sempre para os nossos clientes, não me chamem no fim do processo, nos chamem no começo do processo, para que a gente possa aportar na estratégia já uma visão de comunicação e de relacionamento com os diversos públicos. Eu acho que é um pouco isso. Parece vago, mas na prática é o seguinte, nos coloque na mesa de decisão, que a gente vai tentar orientar a decisão da empresa de acordo com a possível reação dos públicos que serão impactados por aquela decisão. Ou seja, o profissional de comunicação está deixando de sentar na mesa das crianças e sentando na mesa dos adultos, na hora do jantar. Assim deve ser. A questão é que nem todas as empresas têm essa consciência. É um processo que está em curso, não? É verdade, é verdade. A gente tem ainda muito a percepção de que essas agências são assessorias de imprensa. E, portanto, primeiro eu crio tudo, depois eu chego para a agência de comunicação, para esse profissional e digo assim, divulga isso aqui. Só que hoje, quando eu divulgo isso aqui, sem ter participado do processo, eu não consigo perceber com mais nitidez todas as resistências e todas as reações que aquela divulgação vai provocar, né? E nós vivemos num ambiente hoje em que tudo que você faça, fale, vai ter uma reação positiva, mas vai ter também uma reação adversa. E quem estiver reagindo de maneira adversa pode se comunicar. E muitas vezes tem um potencial de comunicação muito grande. Se você faz alguma coisa, fala alguma coisa que causa uma reação de um influenciador de milhões de seguidores, imagina o problema que você vai ter. Então, eu defendo que as empresas nos tragam para esse processo de decisão. Isso ainda não é algo exatamente comum. Boas empresas com uma boa perspectiva do que precisa ser feito em termos de comunicação, ou as empresas mais vinculadas ao varejo, ao B2C, essas empresas têm um pouco mais de noção dessa importância. Outras nem tanto. Eu fico me perguntando, né, o quanto que a comunicação digital multiplicou a gama de serviços que as agências oferecem, obviamente. Com certeza, né? Com certeza. Primeiro começou com a simples produção de conteúdo para as redes sociais e gestão dos perfis dos clientes nas redes sociais. Mas hoje, a extração de dados, o acompanhamento, o social listening, às vezes você mergulhar um pouco mais fundo, indo além do social listening, né, utilizando robôs para você levantar dados que normalmente não aparecem, ou seja, você fazer uma espécie de deep dive, de mergulhar efetivamente num determinado setor e conhecer e trazer informações para o seu cliente, o relacionamento orgânico ou pago com influenciadores, desenhar estratégias de ações de comunicação que possam reverberar nas redes sociais, tudo isso transformou tremendamente o nosso trabalho, tá certo? Sem contar que o nosso trabalho está também digitalizado, né? Ou seja, a gente se utiliza de muitas ferramentas digitais para produzir o nosso trabalho hoje em dia. Uhum. E o C-Level, né, já inclui o profissional de comunicação? É mais ou menos um desdobramento da pergunta que eu fiz antes, claro. Né? Olha, a resposta é sim e não, né? Porque tem uma grande variedade, né? De brincadeira, não é exatamente assim, mas eu diria para você que existem as empresas em que a comunicação, de certa forma, está associada ao marketing. Basicamente são as empresas B2C que precisam vender coisas no varejo. Portanto, aqui há uma espécie de subordinação ou de coligação da comunicação ao marketing. Essas empresas têm uma noção muito clara de que precisam de comunicação, ainda que por vezes peçam apenas a divulgação de lançamentos, mas já têm uma noção um pouco mais clara e mais aprofundada dessa relação com a comunicação. E aí você tem as empresas que olham para a comunicação da maneira institucional. E aqui você tem diversos graus de maturidade, né? Você tem as empresas em que a comunicação ainda está, por exemplo, debaixo do RH, né? Ou é um acessório ao gabinete do presidente. Aqui pelo menos tem uma posição importante, porque você tem uma relação com um nível bastante estratégico.
E você tem as empresas em que, de fato, existe ali uma vice-presidência, uma diretoria de comunicação, em que consegue levar a visão estratégica para o centro de decisão da empresa. No entanto, eu também vejo uma certa perda de relevância da comunicação em algumas empresas, inclusive grandes empresas. Me parece que isso é um pouco consequência da crise que vivem os veículos de comunicação jornalísticos, né? Diante da percepção equivocada de que a imprensa não é mais tão relevante, acho que houve um processo de juniorização das equipes internas em algumas empresas, né? Não quero generalizar, eu acho que existem diversos cenários, diversas possibilidades. Nós temos clientes na CDN que abrangem todo esse espectro que eu mencionei, por exemplo, né? Então, acho que precisa uma evolução, acho que precisa um aprofundamento da percepção de que a comunicação hoje é estratégica, né? A empresa privada hoje vive num mundo parecido com o que vivem os governos em termos de comunicação. O governante, sempre que é eleito, ele é eleito com uma oposição. Ele sabe, portanto, que tudo que ele fizer vai ter um grupo da sociedade que vai dizer: está errado, é pouco, você devia ter feito antes, você devia ter feito de maneira diferente, etc. Então, um grupo que vai sempre criticar. No passado, as empresas não sofriam tanto com isso. Mas hoje, qualquer empresa, muito poucas empresas têm o direito de ser planta, de não se comunicar. Hoje, qualquer empresa que se comunica tem o potencial de ter uma oposição contra si. Porque a gente vive numa sociedade polarizada e, olha, cerca de 40 milhões de pessoas no Brasil hoje dizem que não gostariam que o seu filho casasse com alguém que pensa diferente deles. Então, você imagina o nível de polarização disso. E a gente sente isso na vida, na prática. Um show de Madonna vira polêmica. O lançamento de um chocolate com o uso de um determinado influenciador vira polêmica. O fato de você não se pronunciar sobre um determinado fato, o fato de você não ajudar a população do Rio Grande do Sul com doações, pode virar polêmica. Então, e o fato de você ajudar também pode virar polêmica. Então, tudo pode virar uma controvérsia, tudo pode gerar uma reação contrária. Mais do que necessário você ter o profissional de comunicação te ajudando nas suas decisões estratégicas. Ou seja, é uma crise em potencial, né? É uma crise em potencial. Nós vivemos num mundo de policrises. Sim. Nós vivemos num mundo em que as crises estão fermentando o tempo inteiro. Policrise e permacrise. Crise Exatamente, permanente. permanente e em diversos locais e de diversas formas. Então, nós vivemos num mundo em que todo mundo fala. Todo mundo fala. No passado, as empresas falavam e quem ouvia era a imprensa. E por intermédio da imprensa, a população. Hoje, todo mundo fala. O teu colaborador pode ter uma reação à decisão tua que vai ser extremamente negativa e que pode vazar para a rede social. Facilmente. Um e-mail que você manda dentro para o teu grupo de trabalho, para as pessoas que trabalham com você, recomendando uma determinada política, se ele não for bem escrito, se ele não for pensado de como que as pessoas vão reagir àquele e-mail, ele pode virar uma crise. Como há vários exemplos nesse sentido. E qual é o erro mais comum que você vê? É uma comunicação interna trucada? É um mau uso de rede social? É um CEO que, de repente, no meio de uma crise, está lá passando férias e postando foto na rede pessoal dele? É uma mistura disso tudo, eu diria, para digamos assim, abarcar tudo, eu diria para você que é a desconsideração de que o público que consome a informação que você está divulgando, em qualquer plataforma, por qualquer meio, também tem um poder de comunicação. Então, assim, você tem que lembrar, se você vai postar uma foto sua, e você é um CEO, você é um porta-voz, se você vai postar uma foto sua na sua rede social, você tem que pensar qual vai ser a reação das pessoas que vão consumir aquela foto. Basicamente é isso. Tudo que você fizer do ponto de vista de comunicação, haverá uma reação. E você tem que considerar isso. Então, minha sugestão em relação a postar fotos, por exemplo, é não faça. Ou pense muito bem, consulte a sua equipe de comunicação, discuta antes de postar. Ou consulte seus filhos de 13 anos, Ou consulte seus filhos de 13 anos. Eu estou dizendo isso porque um passarinho me contou que o Fábio tem gêmeos de 13 anos. Exato. E o quanto que o consumo deles de mídia é um farol para você, para a direção em que as coisas estão caminhando?
Olha, é bem importante. É bem importante para perceber como que eles consomem, né, informação, como que eles consomem notícias, onde eles vão buscar referências. Isso me ajuda bastante. Meu filho, por exemplo, consome notícia no WhatsApp. Por mais que eu compre jornal impresso, deixo na mesa, compro revista impressa, deixo na mesa, mando o link de notícias pelo WhatsApp para ele, mas ele assina canais, ele gosta muito de esportes, e ele assina canais no WhatsApp, canais dos times que ele curte, canais dos veículos que trazem notícias, por exemplo, e é lá que ele consome. A minha filha, por exemplo, já consome um pouco das coisas que eu dou para ela, mas também tem interesses muito específicos, como, por exemplo, o consumo de RPG, né? de streamers de RPG. E eu vejo o quanto esses personagens são influentes para a geração dela, para um grupo de pessoas da geração dela. Então, isso me orienta. Vejo o quanto eles consomem de YouTube, né? E vejo a qualidade do consumo desse YouTube, desde shorts e bobagens, besteiras, até programas altamente sofisticados. Eu realmente fico impactado, meus filhos assistindo programas. Eles estudam em escola que ensina inglês, mas vão lá no YouTube assistir programas em inglês. E programas específicos, sobre temas específicos, história, não sei do que estão lá acompanhando de alguma forma. Então, eu vejo a riqueza e a amplitude das fontes de informação que eles consomem. Isso me ajuda a pensar em estratégias também. Claro. Que perfil de profissional é mais demandado pelas agências de comunicação hoje? Olha, é difícil responder essa pergunta, porque, de fato, você tem muitas demandas, né? Você tem desde o jornalista tradicional, que vai pensar como efetivamente pensa um jornalista, até a pessoa que é mestre em lidar com influenciadores, e aí tem quase que um caráter meio de promoter, de relações públicas, uma coisa assim, e uma gama enorme no meio disso tudo. Eu diria para você que, no entanto, uma característica que a gente precisa em todos esses profissionais é senso crítico. Muito senso crítico, de entender que o que está fazendo, novamente, é o meu ponto, que o que está fazendo pode gerar uma reação. E que tipo de reação vai ser essa? Então, eu preciso de um profissional que tenha este olhar. Ok, eu preciso divulgar isto, mas eu vou divulgar isto desta forma, e as consequências disso podem ser estas, e como é que eu me previno para aquilo, e como é que eu planejo para aquilo ser melhor. E isso em todos os níveis. Mesmo que você faça uma comunicação muito específica, sei lá, vou fazer uma newsletter para os deputados federais, porque o meu cliente quer comunicar uma coisa importante para eles, eu tenho que pensar como é que aquilo vai ser de fato recebido. Isso em qualquer nível. Mesma coisa para o e-mail interno, como a gente falava anteriormente. Então, senso crítico, fundamentalmente. E aí, que conselho você dá para um jovem, por exemplo, que está assistindo a essa conversa? Eu acho que tem que desenvolver o senso crítico. Como é que faz isso? Lendo, eu imagino, por exemplo. Exatamente. Consumindo informação, lendo, não se apegando apenas àquilo em que acredita e àquilo a que gosta. Se expondo às opiniões diversas. Acho que a gente vive num mundo hoje em que é muito fácil você ficar no conforto da sua bolha de opinião, da sua bolha de atitude, de comportamento. A gente tem que se expor a outros ambientes. Se você é católico, procure entender a cabeça dos evangélicos. Se você é ateu, procure entender a cabeça dos religiosos. Se você é de esquerda, procure entender a cabeça do de direita e vice-versa. A gente precisa se expor às opiniões diversas. Então, acho que a sugestão que eu dou é assim: leia aquilo de que você não gosta. Leia as opiniões das pessoas que você não gosta, para você entender. Não é para você mudar de opinião, é para você entender. E, eventualmente, até absorver alguns aspectos que você talvez devesse considerar, né, daqueles que estão no campo oposto ao seu. Bom, falando em opiniões fora da caixa, agora é o momento aqui da conversa em que a gente bota na roda a inteligência artificial. Eu perguntei a um chatbot o seguinte: como a inteligência artificial pode aumentar a produtividade e ajudar no trabalho das agências de comunicação? Resposta: a IA automatiza tarefas repetitivas, como análise de dados e monitoramento de mídias sociais, liberando tempo para atividades mais estratégicas, otimiza a criação de conteúdo ao gerar textos, imagens e vídeos personalizados, alinhados com o público-alvo de forma mais rápida e precisa, também facilita a segmentação e o direcionamento de campanhas publicitárias ao analisar grandes volumes de dados comportamentais e demográficos. Por fim, oferece insights preditivos para tomadas de decisão mais assertivas.
potencializando o impacto das campanhas e melhorando o retorno sobre o investimento. Fez sentido? Faz bastante sentido, mas é incompleto, né? Então complete. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que todos esses resultados que a inteligência artificial trouxer precisam da análise humana, porque eles erram ainda tremendamente, né? Erram na consulta de fontes que às vezes não são, né, no uso de fontes que às vezes não são as mais adequadas, erram porque erram e erram também porque têm vieses, né? E, portanto, é preciso a inteligência humana fazendo a mediação do uso desses resultados. Mas, basicamente, essas são algumas das tarefas que podem ser feitas pela inteligência artificial. É de notar, no entanto, que na produção de conteúdo ela ainda é bastante ruim, né? No sentido de um texto produzido por inteligência artificial, por melhor que seja o prompt, e cada vez mais as pessoas estão aprendendo a fazer bons prompts, ele ainda é muito palavroso, ele ainda traz adjetivos demais. Não tem bossa, né? Não tem bossa, ele é quadrado e tem muita palavra. Em geral, quando você, é engraçado, você pega um texto de inteligência artificial e você vê que tem palavra demais para dizer as mesmas coisas. Então tem um pouco de enrolação demais. Além disso, tem uma questão que é fundamental, que é a questão ética. Claro. Certo? Primeiro lugar, é preciso dar transparência para os clientes, para quem for consumir aquele produto que está sendo feito por inteligência artificial, de que ele foi feito por inteligência artificial. Segundo lugar, é preciso tomar muito cuidado com o que você usa para alimentar a inteligência artificial. Então, você não pode abrir, por exemplo, o dado de faturamento de um cliente seu ou uma meta de expansão de um cliente seu, porque toda vez que você alimenta a ferramenta de inteligência artificial com informações, ela se apropria dessas informações que podem ser analisadas pelo seu detentor. Tá certo? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. E tem os vieses, né? Você tem que tomar cuidado também de saber até que ponto aquela ferramenta está ou não enviesada, até que ponto ela foi treinada com conteúdos e com exemplos que atendem ao universo que você está buscando. Eu acho que a gente tem cada vez mais usado a inteligência artificial. Dentro da Abracom, por exemplo, a gente está começando um debate de como é que a gente orienta os nossos associados a usar a inteligência artificial, porque os riscos são relativamente grandes ainda, né? Ele é menor na questão do tratamento de dados, ela de fato ajuda bastante, né, no tratamento de dados, mas mesmo aqui é preciso ter a inteligência humana cuidando dos resultados, né, para checar se aquilo ali de fato faz sentido. Acho que nós estamos ainda muito distante do período em que um resultado de inteligência artificial pode ser encaminhado como de fato o produto final. Nem sei se isso um dia chegará. Independentemente, sempre vai ser necessária a inteligência humana, porque eu realmente não acredito na inteligência artificial substituindo pessoas. Eu vejo a inteligência artificial substituindo pessoas por pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial. Isso já começou a acontecer. De qualquer forma, é um momento de transformação, né? Eu ouvi uma entrevista do Yuval Harari. Sim. E ele dizia, a gente está no momento ainda ameba ali do ChatGPT, mas daqui a pouco ele vira um Tiranossauro Rex. E tem essa questão dos grandes modelos de linguagem que alimentam ali a IA generativa para texto e tal, eles já começam a ser treinados e abastecidos com conteúdo gerado por inteligência artificial, porque os jornais já estão naquela grita, peraí, vai usar o meu conteúdo de graça, tem um monte de processo aí já rolando, jornal que proíbe. E por aí vai. E aí a gente fica pensando para onde vamos, né? Olha, eu concordo com o Harari de que nós estamos numa encruzilhada, né? E uma encruzilhada de vários caminhos, né? Não sei quais os caminhos que nós vamos tomar a decisão de percorrer. Eu vejo caminhos que são altamente positivos e vejo caminhos que são bastante deletérios para nós como humanidade, né? Que acho que é a preocupação principal do Harari. Eu, como otimista, prefiro acreditar que a gente vai, aos poucos, percorrer um caminho em que a inteligência artificial seja uma ferramenta e que ela não venha a dominar por inteiro os processos. E penso assim porque, mesmo naquilo que a gente sabe que já se utiliza bastante a inteligência artificial, existe um debate sobre a eficiência do resultado e sobre a ética desse resultado. E isso pode ser aplicado a qualquer coisa
Você sabe que se utiliza inteligência artificial hoje na guerra. E os próprios generais estão discutindo sobre a ética do uso desta forma, né? Não se pode deixar na mão de uma inteligência artificial a decisão da vida de milhões de pessoas. Tá certo? Porque, no fim das contas, se a gente deixa isso, pode chegar um momento mesmo da eliminação da humanidade. E eu acho que a gente é esperto bastante como humanidade para não deixar isso acontecer. A gente tem evitado até agora, né? Temos tentado bastante nos eliminarmos, mas a gente tem conseguido evitar. Não sei o que vai acontecer direito, mas eu sou mais otimista do que o Harari nesse ponto. Depois desse momento papo cabeça, tá, né? Certo. A gente começa a encaminhar para os finalmente aqui, e eu queria saber o que você faz quando você não está conectado. Pelo seguinte, você deve ser super ligado, né? Até por dever profissional, desde o aplicativo de mensagem até tudo que é rede social e o que está rolando nos canais de TV a cabo e no jornal impresso, que você já disse que você assina e tal. Quando você quer desligar, né? O que você faz? Olha, atividade física é uma forma que eu procuro fazer o mais constantemente possível para dar uma limpada na cabeça. Estar com os meus filhos, e aí às vezes isso também implica consumo de mídia, então, mas eu gosto de assistir coisas com eles. Eles gostam de doramas, que são aqueles programas, aquelas séries coreanas, eles gostam de animes, eu também assisto alguns animes com eles. Fico vendo as bobagens do YouTube, também vejo os programas bacanas do YouTube com eles. E eu gosto de simplesmente me desligar e pegar um bom livro impresso, né? Nesses momentos até mesmo o Kindle eu deixo de lado e ficar curtindo ali. Ou sair para jantar sem o celular. Muito bem. Fábio, foi um prazer. Adorei conversar contigo. Prazer todo meu. Foi uma honra estar aqui com vocês. Poxa, que muito bom. Bacana. Honra de receber, isso sim. Pessoal, uma honra também ter vocês aí na audiência, né? Obrigada, gente. Até o próximo Meio Tempo.